gente, tudo bem? Me chamo Thiago Gelim, eu sou professor de Geografia e Estudos Amazônicos do Colégio NEP e a gente está aqui para a última aula de Estudos Amazônicos do sexto ano, tudo bem? A gente estava falando um pouco sobre a colonização portuguesa na Amazônia para poder chegar na fundação de Belém. E agora a gente vai chegar nessa aula aqui, já finalizando o conteúdo, tudo bem? Bora lá! Olha aí, fundação de Belém, né? Os portugueses temiam novas invasões. Diante disso, criaram outras maneiras de controle da região. Dentre as soluções, destaca-se a criação do Forte do Presépio. A gente falou na outra aula, na aula passada, sobre a questão da França equinocial, né? Que a gente falou um pouco sobre São Luís, falou um pouco sobre a questão da Amazônia no geral mesmo. Então a gente já mostrou aí como era complicada a questão das invasões europeias aqui na Amazônia, vindas de outros países aqui na nossa região, ok? Bora continuar. A criação do Forte do Presépio, que a gente bem conhece ali, que fica ali na Cidade Velha, que hoje em dia é um ponto turístico da cidade de Belém, e fica ali perto, fica junto do complexo da Casa 11 Janelas, né? Que, assim como o Forte do Presépio, no começo dele, na sua criação, também tinha essa iniciativa militar ali naquela região. Aí depois tem a Igreja da Sé, tem a Igreja de Santo Alexandre, tem várias coisas ali ao redor, casarões, que também remodelam um pouco desse tempo, desse passado histórico aqui da nossa cidade de Belém, ok? Olha aí. Fundado em 12 de janeiro de 1616 por Francisco Caldeira Castelo Branco, que comandou uma expedição com aproximadamente 200 homens. Aí, 12 de janeiro de 1616, que também é a atual data de aniversário da nossa cidade, Belém, está com 400 e poucos anos aí por aí, se eu não me engano. Aí já remodela um pouco desse passado e a gente aqui já tem o nome do cara que foi fundador, né, da nossa cidade, que foi Francisco Caldeira Castelo Branco, ok? Ele comandou essa expedição aí portuguesa com 200 homens para poder instalar o Forte do Presépio aqui nessa região. Claro, já era conhecido Belém de Portugal, de outros países, da Europa em geral, e viram aqui a posição totalmente estratégica da nossa cidade quanto à questão marítima, comercial e militar aqui dos portugueses na nossa região, ok? Bora lá. A escolha da localização à beira do Guajará, da Baía do Guajará, foi uma estratégia para controlar a entrada no Amazonas. Aí a gente já fala, foi uma região muito disputada por holandeses, por franceses, exatamente por isso, porque era uma região muito, muito estratégica mesmo para todo mundo. Tanto pela entrada no Amazonas, para conseguir as drogas do sertão e etc., quanto por estar militarmente atento quanto a questões de novas embarcações vindo ali da Europa, seja indo para o Nordeste ou vindo aqui para a região Norte. Então era muito importante mesmo ter o controle daquela região, dessa região, né, que é Belém, exatamente por isso. Por isso a criação do forte, por isso os canhões ali, por isso toda aquela construção de alvenaria muito forte, muito resistente. Tanto que está aí presente, está aí forte, até hoje em dia, né? Se vocês forem ver ali, é feito de pedras bem fortes e bem resistentes, que já tinha esse intuito de conseguir aguentar balas de canhão, de navios, etc. E claro, era um forte, né? Era um forte militar ali, que se já entraram ali dentro, a gente consegue ver todas as armações certinhas de um forte militar mesmo. Aqui, o território já era tomado por indígenas simpáticos aos portugueses. Os indígenas que tinham aqui na nossa região eram os tupinambás e os maués, né? Também tinha um pouco dos pacajás aqui, mas eles eram um pouco mais distantes. Mas principalmente os maués aqui na nossa região. E já tinham simpatia pelos portugueses desde outros momentos, desde outras colonizações, desde outras chegadas portuguesas aqui na nossa região. Então era bem mais fácil os portugueses, com os índios sendo simpáticos e amistosos a eles, exatamente por isso, porque os índios eles tinham
o conhecimento da região, da demanda ali do lugar, e assim eles também eram a população em maior número aqui na Amazônia nesse momento. Eles tinham conhecimento, eles tinham terra, os portugueses tinham amizade com eles, alguns conseguiam falar até o dialeto deles, então estava ali tudo de forma bem pacífica e tranquila para eles conseguirem se instalar, ok? Aqui, a presença de um forte nessa localização facilitava o comércio com a mercadoria que vinha do interior. E outro ponto aí importante quanto à questão do forte aqui, é exatamente por isso. A mercadoria que vinha do interior, as drogas do sertão, que vinham das regiões mais distantes aqui da floresta amazônica, encontravam a facilidade no escoamento da produção da mercadoria em novas embarcações para ir para a Europa, exatamente por isso. Por ter o forte aqui e já ligado com a Europa, com um caminho bem mais fácil, bem mais rápido para poder chegar na Europa, já que era o caminho mais curto da Europa para o Brasil, né? Nesse momento era Belém, ok? Assim como o forte, os portugueses poderiam iniciar a ocupação da Amazônia, protegendo e controlando a entrada e saída de mercadoria. Então, o nosso posicionamento aqui de Belém, naquele momento, era extremamente estratégico. A fundação de Belém teve esse viés muito estratégico e muito importante para os portugueses nesse ponto aí, exatamente por isso. Ó. Eles começaram a iniciar a ocupação, saindo daqui de Belém, indo se espraiando para dentro da Amazônia, protegendo de novas invasões, principalmente dos franceses aqui na nossa região, que já estavam ali na Guiana, já estabelecendo sua colonização, e depois, como a gente falou, foram para o Maranhão, então tudo ali já estava bem próximo, então eles tinham que se atentar a isso para poder proteger. Controlou a entrada e a saída, porque, como eu disse, era o território mais próximo ali da Europa para o Brasil, era Belém nesse momento. E a saída de mercadoria, as drogas do sertão que vinham de dentro do interior da Amazônia. Aqui, a data de fundação do forte é o atual aniversário de Belém, como eu falei, dia 12 de janeiro de 1616, 400 e poucos anos. A cidade foi crescendo ao redor do forte, com novos moradores, portugueses e missionários, com a maioria indígena. Então, o intuito inicial era criar o forte ali, e tinha a base militar e tudo mais, não era o intuito criar a cidade de Belém. Claro, depois ela foi criando e se modelando justamente muito pelos missionários que estavam aqui, ela foi crescendo. Mas, de início mesmo, era só uma base militar, essa base estratégica aí, para eles controlarem a entrada do Rio Amazonas. Claro, a cidade não foi crescendo imediatamente ao redor, depois que eles instalaram o forte, não. Ela foi crescendo ao redor, por isso que tem a Cidade Velha, que foi a primeira parte de Belém, ali ao redor do Forte do Presépio, né? O bairro da Cidade Velha ele já é muito ligado com essa questão da colonização portuguesa ali. Por isso que eu falei dos casarões, falei da Igreja da Sé, Igreja de Santo Alexandre, Casa 11 Janelas, enfim. Toda aquela parte ali que a gente vê bem antiga, mesmo com casas antigas, já a Praça do Carmo também, a Igreja do Carmo, próximas ali, elas têm muita ligação com esse passado histórico belenense e da colonização portuguesa aqui na nossa cidade, da criação portuguesa na nossa cidade. Aqui, né, crescendo ao redor do forte, com novos moradores portugueses e missionários que vieram para cá, portugueses os colonos e alguns missionários, e com a maioria indígena, como eu disse para vocês, a maioria que morava aqui ainda era indígena. A criação Belém foi criada muito por indígenas, porque era a principal força de trabalho aqui, já que nessa época não tinha escravos chegando aqui na nossa região, não tinha africanos chegando aqui na nossa região amazônica. Então a principal força de trabalho e força também de que sabia sobre a localização eram os indígenas. Então era importante ali que eles se mantessem e os portugueses se mantessem amistosos contra eles também. Então a nossa cidade se formou em muito por indígenas e um pouco pelos portugueses, ok? Aqui, aí depois de 1621, né? Depois de 5 anos aí depois da fundação de Belém, né? Do começo do Forte do Presépio, o Portugal dividiu ou
para o país, o Brasil, em 2 estados. O que, na tentativa de melhor controle em 1621, o governo português dividiu o Brasil em 2 estados, Brasil, Estado do Maranhão e Grã-Pará. Exatamente por isso, por questões de controle, de ter ali o governo dessa região, porque por questões marítimas principalmente, porque falavam que para se viajar de Pernambuco que era o maior exportador de cana-de-açúcar nesse momento do Brasil, viajar de Pernambuco até Belém por questões marítimas e tudo mais, de ventos, era muito mais fácil ir de Portugal até Belém direto do que ir de Pernambuco até Belém, exatamente por causa dos ventos. Eles tinham que vir ali pelo litoral e era muito complicado mesmo, demorava muito mais do que ir de Portugal até Belém. Então, eles dividiram esses 2 estados aí para ter um maior controle e os 2 estados teriam maior autonomia da sua capital, mas o controle e a obediência ainda continuava à metrópole que era Portugal, ok? A gente terminou aqui o assunto, espero que vocês tenham entendido e possam pausar e copiar a matéria de hoje, ok? Que possam ter um ótimo momento de estudo e um ótimo dia. Muito, muito obrigado.